A infância de Jesus. Segundo o Evangelho e as revelações de Ana Catarina Emmerich. Capítulo 13. A Sagrada Família foge para o Egito. Quinta-feira, de 1 para 2 de março. São José, que à chegada das Santas Mulheres a Nazaré tinha ido à casa de Santa Ana perto do vale de Zebulão, encontrava-se de regresso ao cair da tarde e mal se tinha recolhido para descansar quando recebeu a ordem de partir para o Egito. Viu deitado e dormindo com a face apoiada no braço. Foi então que o anjo, sob a forma de um mancebo de luz, se aproximou do leito e lhe falou, conforme se encontra narrado no Santo Evangelho. Evangelho. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a São José e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Lá ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Mateus 2, 13 a 15. São José ergueu-se, meio acordado, mas abatido pela fadiga da viagem. Tornou a pegar no sono. Foi então que o anjo, tomando-o pelo braço, o acordou de vez e, confirmando a ordem dada, desapareceu. São José acendeu a lâmpada, avivando as cinzas do lar, e avisou Maria, comunicando-lhe a ordem que tinham de partir já a caminho do Egito. Dali, foi ao lugar onde guardava a jumenta e tratou dos aprestos para a viagem. Prevenida, sua mãe e irmã, Maria tratou com elas dos preparativos, enquanto o menino continuava a dormir na esteira que lhe servia de leito. Todas já erguidas e acatando, com submissão à vontade do Senhor, foram dispondo tudo com serenidade e calma. Porém, o coração de Santa Ana estava-lhe de dor, mal podendo resignar-se a um afastamento dos seus, Jesus e Maria, para terras tão longínquas. São José terminara os arranjos da partida. Maria, ajudada por sua mãe e irmã, juntara, o melhor que lhe foi possível, os artigos mais necessários. Ainda não era meia-noite quando a Virgem tomou o menino e, juntamente com a sua mãe e Maria Eli, foi caminhando na dianteira, onde se lhes foi juntar São José, acompanhando a jumenta com o que lhes era necessário para a viagem. Seguindo de Nazaré, na linha de oeste, foram passar a pouca distância da casa de Santa Ana, que lhes ficou à direita. Ao chegar o momento da partida, não é fácil descrever a aflição daquela mãe abraçando a filha, como se nunca mais a houvesse de tomar a ver. Maria seguiu montada na jumenta, que São José guiava, levando o menino embrulhado no manto, que, descendo da cabeça, lhe envolvia todo o corpo. Vi que os pés iam apoiados num suporte de madeira pendente à ilharga da montanha. Feitas as despedidas, voltou Santa Ana a Nazaré, onde a vi cuidando dos arrumos da casa. Como por ordem sua chegassem de Zebulão 2 servos, viu-os transportar os artigos necessários em Nazaré. Um deles cobria-se de pele de carneiro e calçava sandálias de couro, atadas por correia aos atelhos, vestindo o outro uma túnica comprida. Entretanto, a Sagrada Família continuava no seu caminho no sentido poente, tomando a primeira refeição ao abrigo de um alpendre. Pela tarde, viu chegar a uma povoação chamada Názara, onde foram recebidos por uma família semipagã que, embora adorando no Monte Garizim, pagavam tributo ou prestação de serviço no Templo de Jerusalém. Não eram da raça judaica, mas receberam amigavelmente Maria e José. Por ali voltaram no regresso do Egito
e no dia em que, encontrando Jesus no templo, recolhiam a Nazaré. Os filhos deste casal foram batizados por São João Batista, juntando-se mais tarde aos discípulos do Senhor. Na viagem para o Egito, demoraram-se ali um dia inteiro. Não longe de Nazaré ficavam várias cidades, cujos nomes ouvi nomear. Recordo-me ter ouvido Légio, Massalote, parecendo que o lugar onde ficou a Sagrada Família se encontra situado entre estas últimas. O Terebinto de Abraão, domingo 4 de março. Fim da solenidade do sábado, a Sagrada Família deixou a povoação de Nazaré. Tornei a vê-la na tarde do domingo, protegida da curiosidade do público pela folhagem de uma árvore multissecular, conhecida pelo nome de Terebinto de Abraão. Fora já a sombra dela que se haviam recolhido numa tarde de frio, quando na última viagem seguiam a caminho de Belém. Ali pernotaram hoje, de domingo para segunda-feira. Ficava o lugar nas proximidades de Siquém, e não longe dos caminhos que levam a Morebe, Tenate, Siló e Arumate. Fora a sombra desse terebinto que Jacó enterrara os ídolos de Labão e que mais tarde Josué agrupara em frente da Arca da Aliança todos os seus combatentes e os obrigou à renúncia solene da idolatria. Por aquela altura da viagem, chegaram aos ouvidos de Maria e de José os rumores dos projetos de Herodes. Reconhecendo os perigos da sua demora ali, assim que clareou o dia seguinte, retomaram de novo o caminho do Egito. Ainda não era meio-dia, quando os vi junto de uma árvore de bálsamo, descansando pela primeira vez. A região era ali fértil, jorrando junto deles uma nascente de água. Foi então que, pela primeira vez, vi o menino com os pés à vista, sentado nos joelhos de sua mãe. Dos ramos pendiam bagas arredondadas e das incisões feitas no tronco iam correndo para recipientes de pedra gotas de seiva que os viandantes recolhiam. Era a árvore do bálsamo. A Sagrada Família recolheu também o que precisava para sua viagem e, terminado o repasto de pão e bagas silvestres, de novo retornou o caminho em direção ao sul. São João foge para o deserto. Zacarias e Isabel foram por sua vez informados do perigo que corria a vida de São João Batista. Vi a santa tomar o menino e, na companhia de Zacarias, fugir com ele em direção ao deserto, a 2 léguas além de Hebrom. Transposta uma torrente, utilizando para esse fim um tronco de árvore, vi Zacarias separar-se dos seus e tomar o caminho de Nazaré, com o intuito de colher informações sobre o destino de Jesus e sua mãe. João Batista levava a servir-lhe de vestuário uma pele de cordeiro e, embora tivesse só 18 meses, podia já caminhar sozinho e salitar, como fazem as crianças de mais idade, graças a um cajado a que se encostava. Ao falar-se de desertos, é preciso não fazer ideia de uma planície arenosa e estéril. Desertos são extensões de terrenos acidentados, onde crescem arbustos com bagas e frutos selvagens. Encontram-se nele superfícies rochosas, com vales e grutas profundas. Santa Isabel levou o menino para uma caverna dessas, que era a mesma onde se refugiou Madalena depois da morte do Senhor. Como ao fim de algum tempo parecia afastado o perigo, Santa Isabel voltou de novo com o menino para sua casa de Jutá. Porém, passados meses, como fossem intimadas as mães a levar a Jerusalém os seus filhos até 2 anos de idade, de novo buscou refúgio para o menino na mesma gruta do deserto. A viagem da Sagrada Família, terça-feira, 6 de março. A seguir a paragem junto da árvore do bálsamo,
A Sagrada Família, tendo vencido as encostas do Monte das Oliveiras, foi, no seguimento da sua viagem, passar nas proximidades de Belém, já no caminho de Hebrom. A 2 léguas do vale de Mambré, vi que Jesus e Maria encontraram abrigo numa gruta de grandes dimensões, voltada para um vale deserto. No alto ficava uma povoação de monte semelhante a Efraim. Parece-me que era a 6ª estação da sua viagem. Ao chegarem a essa altura, trilhando sempre caminhos desertos, longe das cidades e estalagens, vi que pelas faces de Maria corriam lágrimas de amargura. Vendo-se em terra desconhecida, sem água, e tendo sofrido todo o gênero de privações, tomou o menino nos braços e levantou-o, suplicando aos céus. Vi então que um fio de água principiou a gotejar no fundo da gruta, abastecendo a Sagrada Família enquanto se manteve ali. Ao mesmo tempo, um anjo descendo do alto veio dar-lhes ânimo e conforto para o resto da viagem. Pouco depois, aparecendo por ali uma cabra selvagem, vi que Maria se abeirou dela e lhe tirou o leite, como se o animal estivesse muito acostumado com ela. E assim decorreu aquele dia, mais confortado já, não tanto pelo repouso tomado, como pela presença do anjo e fatos sobrenaturais ali ocorridos. Antes da Sagrada Família ter procurado refúgio nesta gruta, já no passado ela havia servido de refúgio a um dos profetas e mais tarde a Samuel e a Davi. Foi ali que, enquanto este rei orava, avisado por um anjo, recebeu ordem para fazer frente ao gigante Golias. A Sagrada Família, deixando a gruta, continuou no caminho do sul, ficando-lhe à esquerda o Mar Morto. Como, por essa altura, o Senhor abençoasse a gruta, deu a entender que sobre ela haviam mais tarde de edificar uma igreja. A gruta que abrigou a Virgem e o menino tornou-se depois conhecida pelo nome de Paragem de Maria e era visitada por grupos de peregrinos, sem que todavia conhecessem com precisão tudo o que ali se passara. Mais tarde, gente pobre fez dela casa de habitação. Deixada a gruta e percorrida 7 léguas além de Hebrom, deram entrada naquela zona do deserto onde Santa Isabel se refugiara com seu filho João. Vi que a seguir a um longo percurso, a família de Nazaré se aproximou de um lugar cuja vegetação parecia dar indícios de água próxima. Parando ali, foram repousar num abaixamento de terreno onde crescera ervas, mas agora já toda crestada do sol. Estava seca e, como ardessem de sede, vi Maria, à semelhança de Agar no deserto, tomar o menino nos braços e orar fervorosamente ao céu, com lágrimas nos olhos e o coração oprimido de tristeza. Não havia água ali e o sol queimava já naquele deserto testeiro da Arábia. Quando a Sagrada Família se ia abeirando do deserto, vi João Batista, pequenino ainda, mas inspirado já por um sentimento interior, ir se aproximando também do caminho por onde Jesus havia de passar. Santa Isabel havia se ausentado da gruta e João, partindo sozinho, subiu ao alto de um rochedo. No fundo dele estava a Sagrada Família. O pequenino Batista, ao vê-la e sabendo que o menino e seus pais ardiam de sede, levantou suplicante os olhos ao céu e com uma vara feriu a pedra dura, de onde principiou a correr água em abundância. Vi que a vara de João tinha na ponta uma frâmula de casca de árvore com a divisa Agnus Dei. A torrente seguiu em direção ao feno seco, onde se encontrava Jesus e Maria. A Virgem, reconhecendo João no alto do rochedo, ergueu nos braços o menino e, falando-lhe, disse: Olha, aquele é João, que está no deserto. Vi nesse momento que João Batista deu sinais de alegria, animado do mesmo contentamento com que exultara no ventre de sua mãe no dia da visitação,
e, deixando o alto da rocha, tomou de novo o caminho da gruta. Como a água fosse correndo até ao sítio onde os viajantes acamparam, vi São José cavar na terra um reservatório que logo transbordou com abundância de água. Dela todos beberam, sem exceptuar a jumenta, enchendo por fim o odre para as necessidades da viagem. Como a demora ali fosse de 2 a 3 horas, vi que antes da partida lavaram no reservatório não só o rosto, mãos e pés, como também o corpo do menino. Seguindo dali por terrenos pedregosos, foram encontrar já no caminho do deserto e acostados à rocha uns alpendres destinados ao abrigo dos viajantes. Moravam lá uns homens, agora condutores de camelos, mas que em tempos viveram do ofício de salteadores. Era essa gente de instintos cruéis, mas acolheram com afabilidade a Sagrada Família. Um deles, com 20 anos de idade, tinha o nome de Rubem. Nas proximidades, e a pouco mais de 2 léguas do Mar Morto, havia uma povoação chamada Nani, Anem ou Anim. Nela moravam também famílias de costumes selvagens, que lá se fixaram a seguir a uma guerra. Retomando o caminho pela via normal, que em parte segue o rumo do nascente, continuaram o seu roteiro em direção às terras do Egito, o último lugar da Judéia, onde descansaram a 2 léguas da primeira paragem, chamava-se Mará, já nos limites do deserto. Porém, dos habitantes da povoação não receberam nenhuma ajuda para a viagem. Esta Mará não é a mesma de onde Santa Ana era originária. Findo este primeiro trajeto da viagem, entraram definitivamente no grande deserto de areia, onde se não via traço algum de caminho. Continuando na direção do Egito, chegaram a um ponto onde se descobriram as linhas de uma cadeia de montanhas de cor cinzenta. Ao vê-las, oraram, pedindo a ajuda do céu. Aparecendo-lhe uns animais de aspecto doméstico, foram nos seguindo até se aproximarem dos referidos montes, talvez a Serra de Seir. Ao chegar às faldas das primeiras colinas, ficaram surpreendidos com o verde da vegetação, no tanto também que, ao escurecer, alguém acendia no alto de uma árvore um lampião que de noite ficava a indicar o caminho dos que viajavam. Era uma cilada dos salteadores que viviam nos esconderijos da montanha. Quando a Sagrada Família se aproximou, vieram ao encontro dela o chefe e 5 companheiros. A impressão que me deixaram foi de homens de instintos ferozes. Notei, porém, que o rosto do menino partia um reflexo de luz que iluminou a alma do chefe. Transformado pela claridade que o ferira, ordenou que nenhum dos companheiros tocassem nos viajantes. Por sua vez, servindo-lhes de guia, conduziu-os até a caverna onde morava e lá os apresentou à mulher, contando-lhe a impressão que recebera ao ver aquele menino. Foi a Sagrada Família bem acolhida, embora a princípio manifestasse certo acanhamento. Vi que a Virgem e São José tomaram assento no chão e, como se dispusessem a comer do pouco que traziam, foi a mulher do chefe buscar pão com mel e fruta que os santos viajantes aceitaram reconhecidamente. Pouco depois, a mulher acendeu o lume num ângulo da caverna e dispôs junto dela um assento que destinou a Maria. Vi também que a Virgem pediu água numa escudela para lavar o menino, o que fez, resguardando-lhe o corpo sob um pano estendido. Foi assim que, guardado das visitas dos que o rodeavam, lhe deu o banho, secando os panos ao calor do lume. O salteador não tirava os olhos do menino e dos hóspedes, e ao ver os cuidados da Virgem para com seu bendito filho, disse para a mulher: este menino não é como os outros meninos dos judeus, deve ser um santo de Deus. Pede a sua mãe para que deixe lavar o nosso filho leproso na água que ficou do banho, pois talvez lhe sirva de remédio.
Dado o assentimento, tomaram nos braços o filho, que era de 3 anos, mas já roído da lepra. Logo que o banharam naquela água, começaram a cair do corpo umas crostas duras e o pequeno ficou curado. A mãe, como que fora de si, quis abraçar a Santíssima Virgem e Jesus. Maria, porém, fez-lhe sinal para não lhe tocar, nem ao menino, mas que deitasse água numa cisterna, pois a virtude curativa lá ficaria. Como fossem chegando outros homens, ao verem o milagre ali operado, todos olhavam cheios de respeito e assombro para aqueles viajantes e para o menino que levavam com eles. O temor e respeito com que os bandidos fitavam Jesus e sua mãe eram tanto mais de estranhar quanto é certo terem, ainda naquela noite, feito alguns assaltos a viajantes que lhes passaram por perto. Nesta altura das contemplações, vi numa caverna ao fundo da montanha algumas crianças roubadas junto com tapeçarias, vestuários, animais domésticos e de carga, como carneiros, camelos. Ali era o armazém dos salteadores. Voltando à caverna do alto da montanha, vi que a Santíssima Virgem, depois de a gente se retirar, repousou um pouco, descansando durante aquela noite. Ao chegar o dia seguinte, os próprios salteadores acompanharam a Sagrada Família por caminhos tortuosos que dali desciam até o fundo da serra. Ao despedirem-se, o chefe, voltando-se para os viajantes, falou assim: quando rezardes ao céu, lembrai-vos sempre de nós. A estas palavras vi a cena do Calvário e nela o bom ladrão repetir quase as mesmas palavras. Lembrai-vos de mim, Senhor, quando estiverdes no vosso reino. O filho do bandido curado da lepra era Dimas, crucificado com Cristo na Sexta-feira Santa. A mulher do salteador, passados tempos, deixou aquelas companhias e foi morar na mesma gruta onde dias antes rebentara aquela fonte de que se abasteceu a Sagrada Família. Deixando já para trás aquela montanha, abriu-se diante dos santos viajantes o grande areal que os separava do Egito, e como desconhecesse um caminho, viu alguns animais do deserto, semelhantes a lagartos e outros répteis, caminharem a seu lado, como apontar-lhes a direção que deviam seguir. Prolongando-se ainda a região das areias, e como os animais desaparecessem, vi que um gracioso milagre substituiu a companhia desses bichos selvagens. Dos dois lados da linha, por onde deviam seguir, iam aparecendo umas flores do deserto, conhecidas pelo nome de rosas de Jericó, e por elas é que foram encaminhados até um lugar chamado Gaz ou Gozé, e passado ele, viu-os chegar a uma povoação cujo nome começava, se não me engano, por Lepe ou Lape, talvez Pelusa. Ao lado da cidade viam-se rasgados em várias direções canais e valas destinadas a guiar a água que por ali corria com abundância. Continuando no seu roteiro, os santos viajantes tiveram, mais adiante de atravessar um desses cursos de água, utilizando uma jangada de troncos de madeira, notando eu que os animais eram previamente resguardados em abrigos ou encaixotamentos semelhantes a cubas, e neles é que os transportavam para outra margem. O serviço da condução era feito por 2 homens de corbaça, seminus, de nariz espalmado e lábios grossos. Postos na outra margem, foram passar junto de umas casas dispersas, mas, como os habitantes mostrassem aspecto selvagem pouco afável para os forasteiros, não se lhes dirigiram a pedir alguma coisa. Era, segundo creio, a primeira terra pagã do Egito. Até ali a Sagrada Família viajou 10 dias em território da Judéia e 10 através do deserto. A partir desse povoado, a terra tornou-se já outra, rica em pastagens e abundante em rebanhos de gado. Foi aqui que pela primeira vez deparei com letras e desenhos gravados no tronco das árvores.
Vi também, mas pendentes dos ramos, figuras de ídolos semelhante a crianças enfaixadas. Reparei igualmente no vestuário dos homens, muito semelhante aos tecelões de algodão que habitavam na terra dos reis magos. Eram todos gordos e fortes e vi que prestavam culto aos ídolos pendentes nas árvores de que falei. Na sequência da viagem, foram encontrar uns alpendres desocupados e neles descansaram de tão longa caminhada. Como, porém, se lhes tivessem acabado todas as reservas da viagem, dirigiram-se a uns pastores que lhes fornecerem água de um poço vizinho. O povo também não era hospitaleiro e, como lhes recusasse qualquer alimento, foram seguindo até um conjunto de árvores à margem do caminho. Foi com alegria indizível que no meio delas descobriram uma tamareira, mas com os frutos tão no alto que não era possível chegar-lhes. Descansaram à sombra dela e, como orassem fervorosamente, Maria tomou o menino nos braços e, erguendo-o ao alto, implorou a ajuda do Senhor. Vi então um novo milagre. A árvore deixou pender os ramos à altura de lhes poderem comer os frutos. Foi graças à intervenção divina que mataram a fome e colheram reservas para o resto da viagem. Aproximando-se a noite, foram procurar refúgio no tronco já carcomido de um velho sicômoro, onde se abrigaram até ao outro dia. Retomando dali o caminho, viu chegar pela tarde a uma elevação de terreno, onde, já extenuados de tão longas caminhadas, resolveram parar e descansar. Como noutros lugares do deserto, também ali lhes faltava água, porém sempre confiada na ajuda do céu, a Virgem orou ao Senhor e logo, com a alegria de todos, começou a correr, quase a seus pés, uma fonte de água, onde beberam, igualmente mataram a sede e a jumenta. Depois que dali partiram, a fome continuou regando a terra em volta, e dentro em pouco todo aquele sítio apareceu coberto de vegetação e relva. Algumas famílias, aproveitando a frescura do lugar, ali se vieram estabelecer, e tendo elas plantado ali árvores de bálsamo, vi que no regresso à Judéia a Sagrada Família já ali recolheu deste líquido precioso, ficando o lugar conhecido pelo nome de Jardim do Bálsamo. Vi que mais tarde cavaram ao lado outro poço, mas como se fosse salobra a água que dera provinha, misturaram-na com a da nascente da fonte de Maria e assim a tomavam boa para regar os jardins. Os santos viajantes, seguindo pelo areal, no caminho do poente, foram ter a uma cidade, já em parte arruinada, de nome Heliópolis, cidade do sol, ou On. Nela pontificava, ao tempo dos filhos de Jacob, o sacerdote egípcio de nome Potifar, em cuja casa vivia Asnate, aquela filha de Diná, aquela filha que Diná deu à luz, depois de raptada pelos sequemitas. Foi essa Asnate que veio a ser mulher do patriarca José. Na mesma cidade residia também Dionísio, o Areopagita, vivo ainda à data da morte de Cristo. A seguir, as devastações de uma guerra foram as antigas habitações da cidade, já em ruínas, ocupadas por gente de fora que ali se fixou. Antes de entrar em Heliópolis, transpuseram uma ponte sobre um rio de grande massa de água, que me pareceu ter vários braços. O extremo dela dava acesso a uma praça arborizada. No centro, e assente em pedestal de forma piramidal, elevava-se um ídolo a que prestavam culto. Ao redor havia um círculo de poiais onde os habitantes vinham depor oferendas votivas. Vi então que o ídolo tinha cabeça semelhante à de um touro e amparava nas mãos uma estatueta de criança. Poucos instantes,
se tinham passado depois que a Virgem e São José haviam chegado ao abrigo das árvores, quando, no meio de espanto geral, a terra tremeu e os ídolos, perdendo o equilíbrio, caíam desfeitos por terra. Houve uns momentos de ansiedade e tumulto. Alguns homens que trabalhavam no canal acorreram ao lugar, e dentre eles um que tinha servido de guia a Maria e José numa parte do último deserto. Vendo-os na praça e como fosse homem bom, dirigiu-se-lhes e acompanhou-os para longe do tumulto. Porém, ao serem vistos, e como atribuíssem a presença desses estranhos à queda dos ídolos, tentaram agredi-los, mas um segundo abalo despejou do fundo uma grande massa de lodo que submergiu esses homens e o ídolo tombado no chão. No meio daquela confusão geral, a Sagrada Família encaminhou-se para outro bairro da cidade, onde foi encontrar uma casa vazia ao lado de um grande templo abandonado, onde se recolheram todos. Continua.